Quando Hitler se viu encurralado e sem saída, apostou todas suas esperanças em blindados. Na ofensiva de Kursk, em julho de 1943, mais de 6.000 tanques se enfrentaram. Nas Ardenas, a Alemanha lançou Panthers e Tigers em uma tentativa desesperada de reverter a guerra, mas faltou combustível. A reação aliada foi abrir fogo e ganhar a batalha. Em Berlim, os pesados IS-2 abriram caminho em meio a ruínas, enfrentando resistência até alcançar o coração do Reich. Ainda durante a Primeira Guerra, os primeiros tanques, embora menos eficazes, já haviam entrado em produção, mas na Segunda Guerra, os verdadeiros blindados começaram a sair do papel. Modelos com blindagem inclinada, canhões de alta velocidade, presença de rádios em todos os veículos e manutenção em campo passaram a ser mais eficazes do que os números em batalha. Tripulações bem treinadas, com divisão clara de funções, significavam maior consciência situacional e velocidade de reação. Nesse desfecho, quando um tanque superior surgia, mas em pequena quantidade ou com falhas de confiabilidade, não causava tanto impacto, já os modelos mais simples, produzidos em massa e facilmente reparáveis, foram a base de campanhas vitoriosas. O exemplo alemão do Panzer IV é claro. Produzido em quase 9.000 unidades, ele começou com um canhão curto de 75 mm voltado para apoio à infantaria, mas evoluiu para receber o KWK-40L-48, capaz de enfrentar blindados inimigos com eficiência. Sua blindagem, inicialmente de 30 mm, foi reforçada até 80 mm, com placas adicionais laterais para proteção contra munições de carga oca. Com tripulação de 5 homens e rádio em todos os veículos, o Panzer IV se destacava pela capacidade de comando em campo. Não era o mais blindado, nem o mais poderoso, mas estava sempre presente. Foi decisivo nas campanhas da França em 1940, no norte da África com Rommel, e em Kursk, quando Panthers e Tigers sofriam falhas mecânicas, mas os Panzer IV seguiam combatendo. Sua torre com 3 homens, aliada às óticas Zeiss, dava vantagem em duelos, permitindo que disparasse primeiro. Era uma arma equilibrada, confiável e adaptável, sustentando a espinha dorsal das divisões blindadas alemãs até 1945. No outro extremo estava o Tiger Piro, símbolo de poder. Produzido em pouco mais de 1.300 unidades, ele carregava o canhão de 88 mm KWK-36, capaz de destruir T-34 ou Sherman a distâncias superiores a 1.500 metros. Sua blindagem frontal, de até 120 mm, o tornava virtualmente imune aos canhões de 76 mm em combates frontais. Com torre espaçosa e óticas de precisão, o Tiger oferecia letalidade e conforto de operação que poucos rivais igualavam. Porém, cada vantagem vinha com um preço. Seu consumo de combustível era altíssimo, chegando a 500 litros por 100 km. Suas rodas entrelaçadas prendiam lama e gelo, complicando manutenção. Transportá-lo exigia reforço de trilhos e pontes. Embora tenha sido temido em batalhas como Kharkov e em emboscadas como a de Villers-Bocage, nunca esteve disponível em números capazes de mudar a guerra. Era letal taticamente, mas um peso estratégico. O Panther representava uma tentativa de equilibrar poder e produção. Com cerca de 6.000 unidades fabricadas, entrou em combate em Kursk em 1943. Seu canhão KWK-42L-70, de 75 mm de alta velocidade, era capaz de penetrar a blindagem de T-34/85 e Shermans a distâncias superiores a 1.000 metros. Sua blindagem frontal, inclinada a 55 graus, de 80 mm, oferecia resistência superior à maioria dos canhões aliados. Em duelos frontais, era imponente. Mas havia vulnerabilidades, laterais de apenas 40 a 50 mm e falhas graves na transmissão, especialmente nas primeiras versões. Sua produção custava tempo e recursos que a Alemanha já não tinha. Foi importante em defensivas na Ucrânia, em Normandia e nas Ardenas. Mas a confiabilidade e a logística o condenaram. Ainda assim, mostrou o caminho para os projetos de blindados pós-guerra, com sua combinação de velocidade, blindagem inclinada e canhão de alta performance. O grande rival alemão no leste era o T-34 soviético, considerado por muitos historiadores o tanque mais decisivo da Segunda Guerra Mundial. Com mais de 57.000 unidades produzidas apenas entre 1940 e 1945, tornou-se não apenas o blindado mais fabricado do conflito, mas também um dos símbolos da vitória soviética. O modelo inicial, o T-34/76, surgiu em 1940 e surpreendeu os alemães durante a Operação Barbarossa, em junho de 1941. Sua blindagem inclinada de 45 mm, pioneira na época, aumentava a chance de ricochete de projéteis, tornando-o muito mais resistente do que qualquer Panzer que os alemães possuíam naquele momento.
O canhão de 76,2 mm, aliado à sua mobilidade, podia destruir os Panzer III e IV a longas distâncias, algo que mudou imediatamente o equilíbrio de forças. Com esteiras largas e robustas, o T-34 atravessava lama, neve e terrenos alagados onde os Panzer alemães frequentemente atolavam. Além disso, utilizava motor diesel V2 de 500 cavalos vapor, menos inflamável e mais seguro do que os motores a gasolina dos tanques alemães, reduzindo o risco de incêndio ao ser atingido. Sua autonomia também era maior, permitindo longos deslocamentos sem depender de grandes comboios logísticos, um fator crucial no vasto território soviético. Entretanto, o T-34 não era perfeito. O modelo inicial tinha apenas 4 tripulantes, obrigando o comandante a acumular as funções de artilheiro, o que comprometia a consciência situacional durante o combate. Além disso, a falta de rádios em grande parte dos primeiros lotes dificultava a coordenação entre as unidades, obrigando os tanquistas a recorrerem a bandeiras ou sinais visuais para transmitir ordens, o que se mostrava ineficaz em meio à fumaça e ao caos da batalha. Com a chegada dos novos blindados alemães, o Panzer V Panther e o Panzer VI Tiger, o T-34-76 passou a ser superado em poder de fogo e proteção. A resposta soviética veio em 1944 com o T-34-85. Essa versão recebeu uma torre redesenhada para 5 homens, incorporando a figura do comandante exclusivo, além de uma cúpula de observação que aumentava drasticamente a capacidade de liderança dentro do campo de batalha. O canhão ZSS-53 de 85 mm, com capacidade de penetrar até 100 mm de blindagem a 1000 metros, finalmente deu aos soviéticos a possibilidade de enfrentar Panthers e Tigers de frente em distâncias médias. Outro ponto que consolidou sua superioridade era a facilidade de manutenção. O T-34 podia ser reparado em oficinas improvisadas no próprio campo, com peças padronizadas e simples de substituir, algo impossível para os complexos tanques alemães, que exigiam manutenção especializada e peças raras. Isso fazia com que, mesmo após grandes perdas, o Exército Vermelho conseguisse repor brigadas inteiras em questão de dias, mantendo a pressão constante sobre os alemães. Do cerco de Moscou, em 1941, à Batalha de Kursk, em 1943, e finalmente nas ruas de Berlim, em 1945, o T-34 esteve presente em todos os momentos decisivos da Frente Oriental. No mesmo período, o IS-2 entrou em cena como o tanque pesado soviético. Produzido em cerca de 3.300 unidades, possuía o canhão D-25T de 122 mm, devastador contra fortificações e tanques inimigos. Apesar da cadência lenta, com apenas 2 ou 3 disparos por minuto, um único impacto era geralmente fatal. Sua blindagem frontal de até 160 mm o tornava resistente ao 88 mm do Tiger em médias distâncias. Foi utilizado como ponta de lança em batalhas como Sandomierz, Budapeste e Berlim, abrindo caminho para o avanço da infantaria e dos T-34. Não era um tanque para manobras rápidas, mas sim uma ferramenta de ruptura, que forçava passagens em defesas e destruía casamatas e prédios fortificados. Do lado ocidental, o M4 Sherman simbolizou a guerra industrial. Mais de 49 mil unidades foram produzidas nos Estados Unidos, enviadas a todas as frentes. Armado inicialmente com um canhão de 75 mm versátil, recebeu posteriormente a versão de 76 mm M1, mais eficiente contra blindados. Os britânicos adaptaram-no ao canhão de 17 libras, criando o Firefly, capaz de enfrentar Tigers e Panthers com munições perfurantes. O Sherman não era invencível. Sua blindagem de 50 a 75 mm o tornava vulnerável a praticamente todos os canhões alemães, mas tinha vantagens que decidiram batalhas. Era confiável, tinha peças padronizadas e fácil manutenção. Podia atravessar oceanos, desembarcar em praias, receber kits como o Rhino para cortar sebes ou transformações em lança-chamas, anfíbios ou varredores de minas. A introdução do Wet Stowage, que armazenava munições em compartimentos refrigerados, reduziu em até 70% a probabilidade de incêndios. Foi fundamental em El Alamein, Normandia, Ardenas e na Itália, sempre garantindo que para cada tanque destruído, outro estivesse pronto para substituí-lo em dias. Os britânicos, além do Firefly, utilizaram o Churchill, tanque de infantaria com blindagem pesada, útil em operações de apoio, como em Ortona e na Normandia. Suas variantes Crocodile, lança-chamas e Havre, com morteiro de 290 mm, eram especialmente eficazes contra fortificações. O Cromwell e depois o Comet foram tanques cruzadores, velozes e usados para exploração. O Comet, já no fim da guerra, introduziu o canhão de 77 mm, capaz de enfrentar Panthers com eficácia, e abriu caminho para o Centurion, referência da era pós-guerra. Houve também experimentos fracassados. O Maus alemão, com 188 toneladas, era blindado quase impenetrável, mas impraticável, com apenas 2 protótipos.
O soviético Cassina II, com torre descomunal e canhão de 152 mm, foi útil contra fortificações em 1941, mas lento e vulnerável, retirado cedo do combate. Ambos mostraram que tanques superpesados consumiam recursos sem retorno estratégico. O caos era iminente, mas por incrível que pareça não foi os tanques mais poderosos que venceu a guerra. O que realmente decidiu foi vários fatores como ver primeiro e atirar primeiro, resistir ao impacto inicial e mover-se em qualquer terreno. Por isso, T-34 e Sherman decidiram campanhas inteiras. Panthers e Tigers provaram sua letalidade, mas sucumbiram à falta de números e combustível. O IS-2 mostrou o valor de um pesado de assalto, mas também não pôde ser produzido em massa. O Panzer IV, apesar de superado em papel, foi adaptado até o fim. Se você chegou até aqui e gosta de conteúdo sobre guerra, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual tanque, na sua opinião, foi o mais decisivo da história.